Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Você está assistindo Guga Responde especial BRs Perdidas. Todas as perguntas que chegaram para a gente através de e-mails ou que ficaram sem respostas nas nossas lives estão sendo respondidas nesta playlist. Como a Elda fez um trabalho primoroso de separar as perguntas, as questões por temas, nós juntamos uma grande quantidade de perguntas de cada assunto e vamos fazer pequenas séries aqui dentro dessa playlist. Agora estamos falando de BRs perdidas, já falamos anteriormente sobre qual a melhor moto para viajar e agora eu vou falar sobre a melhor época para fazer BRs perdidas. Entendam, 319, 230. Eu tenho aqui 8 questões com relação a clima, sendo que 7 delas são as perguntas diferentes sobre a mesma questão. Qual a melhor época para ir? Eu vou ler essas questões e vou responder de uma forma geral, tá bom? A Kombi Home Catarina me manda: e aí, Guga, beleza? Beleza, meu querido? Meu nome é Ricardo, por favor, me diga se dá para ir em outubro para Manaus. Obrigado. Rômulo Melo, acho que você já respondeu várias vezes, vou responder várias outras, meu querido. Mas quais os melhores meses para fazer 230? Renato Vieira, Guga, fala um pouco sobre a 230, pretendo fazer em junho de 2021, é uma boa época? Abraços. Luciana Jensen, uma guria aqui na nossa playlist. Qual a melhor época para transitar a BR 319 e 230? Obrigada. Sandro Carpio, qual a melhor época para cruzar a 319? Lúcio Corá, voo de fã 160, Porto Velho a Manaus em janeiro, recomenda? Alexandre Fellows, Guga, qual a melhor época para fazer BRs perdidas sem afundar na lama? Tenho uma Tiger 800 e pretendo ir com um amigo de XT 660, mas sem pneus especiais. Abraços. Bom, meus queridos, todos vocês têm uma dúvida legítima sobre a melhor época para fazer a Transamazônica, a 319, e é um desafio que realmente você tem que olhar para os céus, você tem que realmente escolher a época certa. Vou recomendar a vocês que deem uma olhada nessa playlist Planejamento de Viagens de Moto, onde eu ensino a construir todo um roteiro do início ao fim, começando pela escolha do destino e principalmente qual a melhor época para você viajar. Não somente Transamazônica, mas de forma geral o mundo, tá? Então dá uma consultadinha nesse card aqui que vai ajudar muito. Para responder de forma rápida para vocês aqui, sem me estender demais na questão e sem repetir o que já foi feito, já foi dito nessa playlist, eu vou resumir dizendo o seguinte: a Amazônia ela possui duas únicas estações do ano, o inverno e o verão. O inverno é a época das chuvas, o verão da estiagem. É muito perigoso você fazer na época das chuvas, ok? Pela certeza quase garantida de não atingir o sucesso da sua viagem. Eu tenho muita preocupação disso, em fazer um roteiro onde eu atinja o meu sucesso, o meu objetivo, concluir a viagem, voltar em segurança. A temporada de chuvas não é esta época de segurança e ela começa ali em meados de novembro, segunda quinzena de outubro e se estende até maio, finalzinho de abril, maio, ok? Se vocês pesquisarem o índice pluviométrico de Humaitá, por exemplo, no Amazonas, ele está bem ali no coraçãozinho da floresta e pega ali uma perna da 230 e pega uma perna da 319. Pesquisem o índice pluviométrico de Humaitá, é uma boa referência. Vocês vão ver a curva de quantidade de milímetros que cai neste período que vai de novembro a abril, maio. É uma quantidade muito grande de água. Meses de janeiro, fevereiro e março, furada, é muita chuva. E o pavimento, meus queridos, é argila pura. O solo da Amazônia é argiloso. Quando cai a água, vira sabão de coco. Então, esse período é muito complicado. Ah, Guga, então daria para ir já em maio, em junho? Eu penso o seguinte: são muitos meses chovendo torrencialmente todos os dias. A Transamazônica e a 319, elas são ladeadas por rios como o Tocantins, que acompanha a 230 até Itaituba, e o Rio Madeira e o Amazonas, que caminham ao lado da 319.
Essas áreas, elas são ricas em igarapés, em chacos, que absorvem, que servem de ladrão para esses grandes rios nas temporadas de chuva. Então o que acontece? O terreno naturalmente é muito encharcado. Meses a fios chovendo, nível dos rios subindo, vazando para esses igarapés, não são 2 ou 3 semanas de sol que vai melhorar essa situação. Até porque, meus queridos, na temporada de seca, chove sempre no fim da tarde. Amigos que moram em Manaus até podem confirmar isso. Existe a cultura de marcar o encontro antes ou depois da chuva, porque é certeza, no fim da tarde vai cair um pé d'água. Então você imagina 6 meses de muita chuva. Agora muda a estação, muda a temperatura, bate um solzinho que começa a secar aqueles atoleiros. No fim da tarde vem uma tromba d'água. No dia seguinte começa tudo de novo para no fim da tarde outra tromba d'água. Ou seja, leva tempo para este solo ficar seco, para esse solo ficar menos escorregadio. Ok? E para que o maquinário do DENIT entre e comece a fazer os reparos necessários. Então, sem mais delongas, eu diria que a janela segura para fazer tanto a 319 quanto a 230 seria o mês de agosto, setembro e comecinho de outubro. Seria uma janela ideal. Porque vai chover no fim do dia, mas já passou muito tempo a temporada torrencial de chuvas e o solo já se recompôs. Os igarapés já baixaram, os níveis dos rios voltaram ao seu normal. Então você vai ter muito mais sucesso de percorrer essas rodovias nesses 3 meses de ouro, ok? O amigo Aires Faleiro me manda aqui uma questão que me deixou bem preocupado. Guga, desejo passar perrengue de moto pela 319 Porto Velho a Manaus. Considerando as obras do atual governo, ainda dá tempo? Qual a melhor época? A melhor época para você passar perrengue, Aires, é janeiro e fevereiro. Tá bom? É um perrengue que, veja, não estou te desafiando, ok? Mas é um perrengue bem tranquilo se você comparar o que eu e a Elda passamos em 2013. Onde realmente a rodovia fantasma não passava caminhão e não passava ônibus. Em 5 dias na mata, 2 carros passaram pela gente. Para vocês verem como realmente era uma rodovia fantasma. Mais de 140 pontos pinguelas que quando você subia com a moto, ela balançava e rangia. Tá? Hoje já não existe mais essa quantidade de pontes, foi feito tubulação e alteamento da pista, o governo está trabalhando muito e agora eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2020, as chuvas já estão castigando a região, mas a rodovia continua aberta, porque a manutenção que foi feita ao longo dos meses que antecederam as chuvas está surtindo efeito, mas, porém, todavia e entretanto, me preocupa você querer buscar perrengue. Eu não saio de casa em busca de perrengue. Agora eu vou falar de mim, tá bom? Eu planejo o meu roteiro, eu abraço os meus desafios, mas com o intuito de concluí-los, não de buscar perrengues. Os perrengues, eles acontecem naturalmente, sem que eu espere. Se eu for para uma situação onde eu sei que eu vou pegar uma estrada completamente lameada, se eu vou subir a Cordilheira dos Andes, eu tenho o perigo de pegar uma nevasca que fecha a minha rodovia, se eu desço para a Patagônia na época do inverno ou de temporais, ou seja, se eu ainda vou brincar com a natureza, ignorando que por si só o risco já é grande, eu acho que é arrumar para a cabeça. Tá? Eu não sei qual é o seu nível de histórico motociclístico, eu não sei qual é a sua experiência de viajar de moto. De repente eu estou falando com um cabra aí que já viajou em 5 continentes. Você está perguntando para um capial que só andou 13 países mais o Brasil. Mas eu não sou um caçador de perrengues. Eu não busco troféus, eu ganho medalha a cada perrengue que eu supero, mas é porque eu tenho o meu foco em resolver aquele perrengue que está acontecendo, que eu não esperava. Ir para uma 319 na época de chuva, de temporal,
é uma coisa muito perigosa, porque o seguro não vai lá te buscar, o sinal de celular não vai funcionar, um tombo besta numa argila que te desloque o ombro, entendeu? Pode te trazer grandes problemas. Dormir na chuva não é uma opção. Existem muitos animais selvagens na região que podem te devorar, meu brother. Então, eu fico preocupado com essa sua predisposição em buscar perrengue. O pior mês, janeiro e fevereiro. Não estou te desafiando, tá? E estou te alertando. Eu não faria uma coisa dessa, tá? Pelo jeito você até pretende fazer sozinho. Porque se você for fazer com a sua garupa, eu tenho certeza, em Porto Velho você tem bons advogados que vão até a sua casa para lavrar o seu divórcio. Se divorciar lá no meião da 319 não é uma boa ideia. E com relação às obras do atual governo, agora inicia-se uma faixa de 52 quilômetros de uma licitação que, se eu não me engano, foi aberta há 6 meses atrás. Em BRs Perdidas, eu passo saindo de Igapoçu em direção a Manaus do lado de uma ponte em construção. Até faço comparações da época em que eu passei com a Elda e que não existia aquela ponte de concreto. Pois bem, ela foi concluída e com isso vai possibilitar asfaltar 52 quilômetros que vai de Careiro Castanho até a comunidade de Igapoçu. Feito isso, há que se construir uma ponte em Igapoçu para tirar aquela balsa, e aí são 400 quilômetros até a realidade. Eu não acredito que até o fim do atual governo essa licitação seja aprovada e que as obras deste trecho se iniciem. Eu acho que vai ficar para o próximo governo tocar a construção da 319. Então sim, ainda temos bastante tempo para curtir a 319 na época de seca e passar vários perrengues como eu mesmo passei. Beleza, meus queridos? Essa foi bem rapidinha, só essas questões sobre a melhor época. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deem uma consultada na playlist que eu já mostrei para vocês. Planejamento é fundamental para fazer com sucesso essa viagem. Beleza? A gente volta no próximo Guga Responde sobre outras questões de BRs Perdidas. A gente se vê lá. Boas estradas sempre!